História de uma alma. No dia seguinte ao dia memorável, tivemos de partir cedo para Nápoles e Pompeia. Em nossa honra, o Vesúvio fez-se barulhento o dia todo, trovejando e deixando escapar uma coluna de grossa fumaça. Os vestígios que deixou sobre as ruínas de Pompeia são apavorantes. Mostraram o poder de Deus. Ele que com um olhar faz tremer a terra e a seu toque os montes fumegam. Teria gostado de andar sozinha no meio das ruínas, sonhar com a fragilidade das coisas humanas, mas o número de visitantes tirava grande parte do encanto melancólico da cidade destruída. Em Nápoles foi o contrário. O grande número de carros de 2 cavalos tornou magnífico nosso passeio ao Mosteiro San Martino, situado numa alta colina que domina a cidade. Infelizmente, os cavalos que nos levavam tomavam o freio nos dentes, e mais de uma vez pensei ver chegar minha última hora. Embora o cocheiro repetisse constantemente a palavra mágica dos condutores italianos, "A Pipo, a Pipo", os cavalos queriam derrubar o carro. Enfim, graças à ajuda dos nossos anjos da guarda, chegamos ao nosso hotel. Durante toda a viagem fomos alojados em hotéis principescos. Nunca tinha estado cercada de tanto luxo. Vem ao caso dizer que a riqueza não traz felicidade, pois teria sido mais feliz numa choupana com a esperança do Carmelo do que no meio de lambres dourados. Escadas de mármore branco, tapetes de seda e com amargura no coração. Ah, senti-o muito bem. A felicidade não está nos objetos que nos cercam, está no mais íntimo da alma. Pode ser gozada tanto numa prisão como num palácio. A prova é que eu sou mais feliz no Carmelo, mesmo no meio de provações interiores e exteriores, do que no mundo, cercada pelas comodidades da vida e, sobretudo, pelas doçuras do lar paterno. Minha alma estava mergulhada na tristeza, mas por fora permanecia a mesma, pois pensava que não se sabia do pedido que eu tinha feito ao Santo Padre. Logo, porém, constatei o contrário. Tendo ficado no vagão a sós com Celina, os outros romeiros tinham descido para um lanche durante aos poucos minutos de parada. Vi o padre Legoux, vigário-geral de Coutances. Abriu a portinhola e, olhando-me sorridente, disse: "Como vai nossa pequena Carmelita?" Soube então que todas as pessoas da Romaria sabiam do meu segredo. Felizmente ninguém comentou comigo, mas vi pela maneira simpática de me olhar que meu pedido não tinha produzido má impressão. Pelo contrário, na pequena cidade de Assis, tive a oportunidade de subir no mesmo carro que o padre Reverone, favor que não foi concedido a nenhuma senhora durante a viagem toda. Eis como obtive esse privilégio. Após ter visitado os lugares perfumados pelas virtudes de São Francisco e de Santa Clara, terminamos pelo mosteiro de Santa Inês, irmã de Santa Clara. Tinha contemplado à vontade a cabeça da santa, quando, uma das últimas a me retirar, percebi ter perdido o meu cinto. Procurei-o no meio do povo. Um padre teve pena de mim e me ajudou. Mas depois de tê-lo achado, vi-o afastar-se e fiquei sozinha procurando. Pois, embora tivesse encontrado o cinto, não podia colocá-lo, porque faltava a fivela. Enfim, vi-a brilhar num canto, não demorei em ajustá-la à fita. Mas o trabalho anterior havia demorado mais, e percebi estar sozinha ao lado da igreja. Todos os carros tinham ido embora, exceto o do padre Reverone. O que fazer? Devia correr atrás dos carros que não via mais, arriscar-me a perder o trem e colocar meu pai querido na inquietação, ou pedir carona na caleche de padre Reverone. Optei pela última solução. Com a cara mais graciosa e menos constrangida possível, apesar do meu extremo embaraço, expus-lhe minha situação crítica e o coloquei, por sua vez, em situação difícil, pois seu carro estava lotado com os mais distintos senhores da Romaria.
Impossível encontrar um lugar, porém um cavalheiro apressou-se em descer, fez-me subir no seu lugar e colocou-se modestamente perto do cocheiro. Parecia um esquilinho pego numa armadilha, e estava longe de me sentir à vontade, cercada por todos esses personagens e sobretudo do mais temível diante do qual assentei-me. Todavia ele foi muito amável comigo, interrompendo de vez em quando uma conversação com os senhores para falar-me do Carmelo. Antes de chegar à estação, todos os grandes personagens sacaram suas grandes carteiras a fim de dar dinheiro ao cocheiro já pago. Fiz como eles e tirei minha diminuta carteira, mas o padre Reverone não me deixou pagar bonitas moedinhas. Preferiu dar uma grande para nós dois. Numa outra ocasião, encontrei-me ao lado dele, num ônibus. Foi ainda mais amável e prometeu fazer tudo o que pudesse para meu ingresso no Carmelo. Mesmo com esse bálsamo todo sobre minhas feridas, esses pequenos encontros não impediam que a volta fosse menos agradável que a ida, pois não tinha mais a esperança do Santo Padre. Não encontrava ajuda nenhuma na terra, que me parecia ser um deserto árido e sem água. Toda a minha esperança estava unicamente em Deus. Acabava de experimentar que é melhor recorrer a Ele que a seus santos. A tristeza da minha alma não me impedia de sentir grande interesse pelos santos lugares que visitamos. Em Florença, fiquei feliz em contemplar Santa Madalena de Pazzi, no meio do coro das carmelitas que abriram a grande grade para nós. Como não sabíamos que teríamos esse privilégio, muitas pessoas desejavam tocar seus terços no túmulo da santa. Só eu conseguia passar a mão pela grade que nos separava dela. Portanto, todos me traziam seus terços e eu estava muito contente com meu ofício. Eu precisava sempre encontrar o meio de mexer em tudo, assim também na igreja da Santa Cruz de Jerusalém em Roma, onde pudemos venerar diversos pedaços da verdadeira cruz, 2 espinhos e um dos cravos sagrados mantidos num magnífico relicário de ouro lavrado, mas sem vidro. Foi-me possível, ao venerar a preciosa relíquia, enfiar meu dedinho num dos orifícios de relicário e tocar o cravo que fora banhado com o sangue de Jesus. Francamente, era audaciosa demais. Felizmente, Deus, que vê o fundo dos corações, sabe que a minha intenção era pura e que por nada neste mundo teria querido desagradar-lhe. Comportava-me com ele como uma criança que acredita que tudo lhe é permitido e olha os tesouros de seu pai como sendo dela. Ainda não consegui entender por que as mulheres são tão facilmente excomungadas na Itália. A cada instante diziam-nos: não entre aqui, não entre aí, seriam excomungadas. Ah, pobres mulheres, como são desprezadas! Todavia são muito mais numerosas em amar a Deus e durante a paixão de nosso Senhor, as mulheres tiveram mais coragem que os apóstolos, pois enfrentaram os insultos dos soldados e atreveram-se a enxugar a face adorável de Jesus. É sem dúvida por isso que ele permite que o desprezo seja a partilha delas na terra, sendo que ele o escolheu para si mesmo. No céu saberá mostrar que as ideias dele não se confundem com as dos homens, pois então as últimas serão as primeiras. Mais de uma vez durante a viagem não tive a paciência de esperar pelo céu para ser a primeira. Num dia que visitamos um mosteiro de padres carmelitas, não estando satisfeito em acompanhar os romeiros nos corredores exteriores, adentrei nos claustros internos. De repente vi um bom velho carmelita que me fazia sinal de longe para me afastar. Em vez de voltar, aproximei-me dele mostrando os quadros do claustro e dizendo, por sinal que eram bonitos. Ele percebeu sem dúvida pelos meus cabelos nas costas e meu ar jovem que eu não passava de uma criança. Sorriu-me com bondade e se afastou, ciente de que não tinha enfrentado uma inimiga. Se eu soubesse falar italiano, ter-lhe-ia dito ser uma futura carmelita. Mas por causa dos construtores da Torre de Babel,
Isso não foi possível. Depois de ter visitado Pisa e Gênova, voltamos à França no percurso. A vista era magnífica. Às vezes íamos para a beira-mar e a ferrovia passava tão perto que dava a impressão de que as ondas iam nos alcançar. Esse espetáculo foi causado por uma tempestade. Era noite e que tornava a cena ainda mais imponente. Outras vezes, planícies cobertas de laranjais com frutas maduras, verdes oliveiras com folhagem leve, palmeiras graciosas. No fim da tarde, víamos numerosos pequenos portos marítimos iluminar-se com milhares de luzes, enquanto no céu brilhavam as primeiras estrelas. Ah, que poesia! Enchia minha alma vendo todas as coisas pela primeira e última vez na minha vida. Era sem pena que as via esvair-se, meu coração aspirava às outras maravilhas. Tinha contemplado suficientemente as belezas da terra. As do céu eram objeto dos meus desejos e para dá-las às almas queria tornar-me prisioneira. Antes de ver abrir-se diante de mim as portas da prisão abençoada com a qual sonhava, precisava lutar e sofrer ainda mais. Sentia-o ao voltar à França. Todavia, minha confiança era tão grande que não cessava de esperar que me seria permitido ingressar em 25 de dezembro. De volta a Lisieux, nossa primeira visita foi para o Carmelo. Que reencontro aquele! Tínhamos tantas coisas para nos contar após um mês de separação. Mês que me pareceu mais longo e durante o qual aprendi mais que durante muitos anos. Ó Madre querida, como foi doce para mim vos rever, abrir-vos minha pobre pequena alma ferida, a vós que tão bem sabeis que me compreender, a quem uma palavra, um olhar bastava para adivinhar tudo. Abandonei-me completamente. Tinha feito tudo o que dependia de mim. Tudo, até falar com o Santo Padre. Não sabia mais o que tinha de fazer. Dissestes-me para escrever para Sua Excelência e lembrar-lhe sua promessa. Eu o fiz logo, o melhor que me foi possível, mas em termos que meu tio achou simples demais. Ele refez minha carta. No momento em que ia enviá-la, recebi uma voz dizendo-me para não escrever, para esperar alguns dias. Obedeci logo, pois estava certa de que era o melhor meio de não errar. Enfim, 10 dias antes do Natal, minha carta partiu. Convicta de que a resposta não demoraria, ia todas as manhãs depois da missa com papai à agência dos Correios, acreditando encontrar aí a permissão para levantar voo. Cada manhã trazia nova decepção, que porém não abalava minha fé. Pedi a Jesus para romper meus laços. Ele os quebrou, mas de maneira totalmente diferente do que esperava. A bela festa de Natal chegou e Jesus não acordou. Deixou no chão sua pequena bola sem mesmo olhar para ela. Foi de coração partido que assisti à missa do galo. Esperava tanto assistir atrás das grades do Carmelo. Essa provação foi muito grande para minha fé, mas aquele cujo coração vigia durante o sono fez-me compreender que, para quem tem fé do tamanho de um grão de mostarda, ele opera milagres e transporta montanhas para firmar essa pequena fé. Mas para seus íntimos, para sua mãe, não opera milagres antes de provar sua fé. Não deixou Lázaro morrer, embora Marta e Maria o tivessem avisado que ele estava doente. Nas bodas de Caná, quando Nossa Senhora lhe pediu para socorrer os anfitriões, não respondeu que na sua hora não tinha chegado. Mas depois da provação, que recompensa? A água se transforma em vinho. Lázaro ressuscita. É assim que Jesus age com sua pequena Teresa. Depois de pôr à prova durante muito tempo, satisfez todos os desejos do seu coração. Na tarde da radiosa festa que passei chorando, fui visitar as Carmelitas. Foi a grande surpresa quando, ao abrir-se a grade, vi um lindo menino Jesus segurando nas mãos uma bola com meu nome escrito nela. No lugar de Jesus, pequeno demais para poder falar, as Carmelitas cantaram para mim um cântico
composto pela minha querida madre. Cada palavra derramava em minha alma um doce consolo. Nunca me esquecerei dessa delicadeza do coração materno que me cumulou das mais finas ternuras. Após ter agradecido no meio de doces lágrimas, relatei a surpresa que minha Celina querida me fizera ao voltar da missa do galo. Encontrei no meu quarto, dentro de uma bela bacia, um barquinho, carregando o menino Jesus dormindo com uma pequena bola ao lado dele. Na vela branca, Celina escrevera as seguintes palavras: Durmo, mas meu coração vela. E sobre o barquinho, apenas essa palavra: abandono. Ah, se Jesus ainda não falava com sua noivinha, se seus divinos olhos continuavam sempre fechados, pelo menos ele se revelava a ela por meio de almas que se compreendiam todas as delicadezas e o amor do seu coração. No primeiro dia do ano de 1888, Jesus ainda me presenteou com sua cruz, mas dessa vez carreguei-a sozinha, pois era tanto mais dolorosa quanto incompreendida. Uma carta de Paulina veio me informar que a resposta de Sua Excelência tinha chegado dia 28, festa dos Santos Inocentes, mas que não a comunicou para mim por ter decidido que meu ingresso só se daria depois da Quaresma. Não pude segurar as lágrimas com a ideia de tão longa espera. Essa aprovação teve para mim um caráter muito peculiar. Via meus laços com o mundo rompidos e a Arca Santa recusando a entrada para sua pobre pombinha. Quero acreditar que devo ter parecido manhosa por não aceitar alegremente meus 3 meses de exílio, mas creio também que, sem deixar transparecer, essa aprovação foi muito grande e me fez crescer muito no abandono e nas outras virtudes. Como passaram esses 3 meses tão ricos de graças para minha alma? Primeiro, ocorreu-me a ideia de não me constranger e levar uma vida tão bem regrada como de costume, mas logo compreendi o valor do tempo que me estava sendo oferecido e resolvi entregar-me mais do que nunca a uma vida séria e mortificada. Quando digo mortificada, não é para fazer crer que eu fazia penitências. Aí nunca fiz. Longe de me parecer com as belas almas que desde a infância praticavam toda espécie de mortificações. Não senti atrações por elas. Sem dúvida, isso decorria da minha covardia, pois podia, como Celina, encontrar 1000 pequenas invenções para me fazer sofrer. Em vez disso, sempre me deixei mimar e cevar como um passarinho, que não precisa fazer penitência. Minhas mortificações consistiam em refrear minha vontade, sempre prestes a se impor, sem reprimir uma palavra da réplica, em prestar pequenos serviços sem pensar em retribuição, em não me encostar quando sentada e etc. Foi pela prática desses nadas que eu me preparei para ser a noiva de Jesus, e não posso dizer quanto essa espera deixou em mim doces lembranças. 3 meses passam muito depressa e enfim chegou o momento tão desejado. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós.